Olá pessoal, estamos de volta para continuar falando da relação de emprego. Para a gente entender quem são os sujeitos do contrato de trabalho, quem são esses sujeitos da relação de emprego, a gente precisa necessariamente conhecer o que é o contrato, qual é essa relação de emprego. O primeiro requisito que a gente viu é esse requisito do emprego, da subordinação. A subordinação é tida aí pela doutrina como o requisito mais importante, o requisito mais emblemático, digamos assim, da relação de emprego. Tanto é que o artigo 7º da Constituição Federal, e aí o artigo 7º, pessoal, é um artigo que eu tô passando assim de dever de casa para vocês, a leitura do artigo 7º da Constituição. Não dá para estudar direito do trabalho sem conhecer o artigo 7º da Constituição Federal, beleza? Vem aqui para a tela comigo que a gente vai ver aqui o inciso 1º do artigo 7º da Constituição, que fala assim: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Relação de emprego. Percebam vocês que o que a Constituição fala é que é direito do trabalhador uma relação de emprego, dentro com todos aqueles requisitos que a gente já falou, protegida contra dispensa arbitrária. É por causa dessa previsão aqui, ó, que nós temos, por exemplo, aquela indenização de 40% sobre o saldo do FGTS. É por causa dessa previsão aqui, constitucional, que a gente tem essa indenização. É uma proteção. O seguro-desemprego também é uma proteção contra a despedida arbitrária, ok? Então, essa relação de emprego, ela tem que ser protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, entre outros direitos. Então, percebam vocês que a própria Constituição ela traz as relações de emprego. Aqui eu trouxe para vocês esquematizado aquele mesmo esqueminha que a gente já trabalhou no bloco anterior sobre os requisitos da relação de emprego, né? Lembrando que a alteridade, ela é uma característica, tá? Vocês vão encontrar a doutrina entendendo que a alteridade, é uma característica, e ela vai dizer o seguinte: quem assume os riscos da relação de emprego é o empregador. E aí nós temos aqueles 4 requisitos importantíssimos: subordinação, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade. Aspone, assessor de porra nenhuma. Lembra dessa palavra aqui, tá? Eu até trouxe aqui, tem aluno que não gosta muito de palavrão, então a gente traz aqui uma outra, tá? Que é muito conhecida também, mas que não traz alteridade, que é o SHOP. Eu não gosto muito dela, porque ela traz habitualidade, subordinação, habitualidade, só que aí a habitualidade você vai ter que lembrar que a habitualidade é sinônimo de não eventualidade, e aí eu prefiro que você grave a não eventualidade, porque é a letra da lei, é o que está no artigo 3º, tá? Onerosidade e a pessoalidade. Sei que parece besteira, mas esses mnemônicos na hora da prova podem te salvar, tá? Então gravem eles aí. E aí o artigo 2º e 3º da CLT, aqui eu tô falando da CLT, tô aí com o artigo 2º para vocês, é o que vai dizer pra gente quem são os sujeitos do contrato de trabalho, quem são os sujeitos da relação de emprego. O artigo 2º fala o seguinte: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Olha aqui a alteridade presente na CLT: assumindo os riscos da atividade econômica. A própria CLT deixa claro que é o empregador quem vai assumir os riscos da atividade econômica, ok? E aí é ele quem admite, ele quem assalaria e ele vai dirigir a prestação pessoal de serviços. A gente vai falar ainda dos poderes do empregador mais pra frente. Por hora eu quero só que você compreenda como é que isso está organizado na CLT. O artigo 3º, esse é aquele artigo de ouro, tá? Vou colocar aqui um coraçãozinho, você vai colocar no seu material, grifa com uma cor especial esses artigos mais importantes. O artigo 3º é importantíssimo porque é ele que diz pra gente quem é empregado, e é esse artigo que traz quais são as relações de emprego, quais são os requisitos da relação de emprego. Olha o que diz o artigo 3º: considera-se empregado toda pessoa física
que prestar serviços de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste e mediante salário. Então, o empregado, ele tem essa subordinação, essa dependência que aparece aqui, ó, a gente lê hoje como uma subordinação não econômica, mas na verdade uma subordinação jurídica. O empregado, ele tá subordinado, ele tá à disposição do empregador, cumprindo ordem e tudo mais, ok? E aqui ele tá fazendo isso porque ele quer receber o salário, que é a contraprestação pelo trabalho prestado, ok? Então esse artigo 3º ele é muito importante. Ele diz pra gente também que empregado é pessoa física. E aí aqui a gente vai fazer um parênteses. Provavelmente você deve estar se perguntando, professor, e a tal da pejotização? A pejotização, ela é um fenômeno, ela é um mecanismo de fraude da relação de emprego. Então, é muito comum que os empregadores peçam para os empregados, ao invés de prestarem serviço como pessoa natural, pessoa física, criem uma pessoa jurídica, né, apareçam lá com o CNPJ, para simular uma prestação de serviços de uma pessoa jurídica para outra. Só que a gente sabe que um dos princípios mais importantes do direito do trabalho é a primazia da realidade. É a primazia da realidade sobre a forma. Então não interessa se lá no contrato, não interessa se na forma, no que está escrito, esse empregado está ali prestando serviço como PJ. O que importa para o direito na prática é se no mundo fático eu consigo demonstrar que os requisitos da relação de emprego estão ali presentes. Então, se na verdade essa PJ, essa pejotização, ela é criada para fraudar a relação de emprego, eu vou cancelar, eu vou ignorar que há ali um contrato com uma PJ e vou considerar que de fato há uma relação de uma pessoa natural para um empregador, ok? Então, a pejotização, você vai lembrar que ela é um mecanismo de fraude. Quando no processo, eu tenho um caso, quando você for advogado, tem diversos casos assim, de que a gente tem que levar para o judiciário e pedir o que para o judiciário? Excelência, reconheça que aqui não tem uma PJ, que na verdade é uma relação de emprego. Então, quando há pejotização, você vai pedir o quê? Reconhecimento de vínculo empregatício. Se cai, por exemplo, numa prova de segunda fase, uma reclamação trabalhista, ele te narra uma situação de pejotização, você vai pedir, você vai demonstrar para o seu examinador que você entende que a relação de emprego é prestada por uma pessoa física e aí você pede o reconhecimento do vínculo empregatício. Beleza? Volta aqui comigo então para o artigo 3º, ok? O artigo 3º traz aqui o que é básico, óbvio, até porque a própria Constituição já repete, afirmando que não haverá distinções relativas à espécie de emprego, condição de trabalho, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual, tá? Então aqui a gente tem a ideia da isonomia, tá? É a isonomia, inclusive, que fundamenta a equiparação salarial, que a gente vai ver mais pra frente. E aí já anota aí, tá? O princípio da primazia da realidade. Um outro princípio muito importante da realidade, tá? Sobre a forma. Ok? Continuando aí. Vamos lá falar desses elementos que determinam o vínculo empregatício, né? Primeiro, o que é esse contrato de trabalho? O contrato de trabalho ele é um negócio jurídico, estrito sensu, tá? Então, eu tenho, de fato, um negócio jurídico no qual uma pessoa física se obriga, mediante uma contraprestação, que é o serviço, a prestar serviços não eventual, ok? Não eventual, em proveito de outra pessoa física ou jurídica a quem fica juridicamente subordinado. Estou trazendo aqui para vocês, inclusive, o conceito do professor Maurício Godinho, que é ministro do TST, e traz esse conceito do contrato de trabalho. Então, primeiro requisito, pessoa física. Já falamos da pejotização, tá? Então, o empregado ele precisa ser pessoa física. No caso da pejotização, isso é uma fraude. Eu vou utilizar o artigo 9º para pedir reconhecimento de vínculo empregatício. Quando a gente fala de pessoa física, a gente tem que lembrar do requisito da pessoalidade. Qual é a ideia aqui? A ideia é o seguinte, pessoal, quando a gente for entender empregador, quando a gente for estudar o empregador,
a gente vai ver que o empregador, ele não tem, em relação ao polo do empregador, esse contrato não é personalíssimo. O empregador, ele pode mudar. Então, os sócios daquela empresa podem mudar, o empregador pode vender a empresa, vir uma outra pessoa assumir o polo do empregador. Não há aqui uma necessidade de que o polo dessa relação jurídica empregador seja fixo, imutável. Agora, quando a gente fala em relação ao empregado, há sim uma necessidade de que aquele empregado seja sempre aquela mesma pessoa. Eu não posso, por exemplo, vamos supor que eu presto serviço para uma faculdade, como empregada, carteira assinada, ter uma relação de emprego. Eu não posso do nada, a meu bel prazer, ligar para o meu empregador e falar, olha, hoje eu vou mandar o meu irmão no meu lugar da aula. Eu não posso fazer isso, porque eu não posso me fazer substituir, porque o contrato de trabalho no polo do empregado, ele é intuito personae, ele não pode ser modificado. Então, no polo do empregado, o empregado, ele presta serviço com pessoalidade. Você não vai confundir, peguinha de prova, já vi esse peguinha na OAB. Ao invés de pessoalidade, ele coloca lá exclusividade. Exclusividade não é requisito da relação de emprego. Eu posso ter 2 empregadores ao mesmo tempo. Eu posso prestar serviço para uma faculdade A de manhã e para uma faculdade B à noite, não tem problema nenhum. Agora, nos 2 contratos, só eu posso prestar esse serviço. Ele é intuito personae, só em relação ao empregado. Beleza? Vamos anotar isso aqui, não confundir com a exclusividade? Então, vamos anotar aqui. Não confundir, tá? Vou colocar essa observação para você. Não confundir com exclusividade. Não confundir com exclusividade. Beleza? Então, essa pessoalidade aqui só vai permitir, por exemplo, uma substituição se ela for eventual e consentida. Olha, eu estou de atestado, não posso trabalhar. Aí o empregador poderia, por exemplo, fazer essa troca, tá? Como eu falei para vocês, só incide pessoalidade na figura do empregado. Próximo requisito, esse requisito aí da subordinação, ele é o mais importante, tá? Ele, na verdade, é o que dá a tônica, é o que justifica todo o direito do trabalho. É a subordinação, tá? Hoje, inclusive, pode aparecer na sua prova subordinação jurídica, que é, de fato, a subordinação, a espécie de subordinação mais aceita pela melhor doutrina. O que é subordinação, pessoal? Subordinação é exatamente essa sujeição do empregado em relação ao empregador. Porque o empregador, ele tem um controle da produção e da produtividade. Como é o empregador quem assume os riscos da atividade, como é o empregador quem vai ter prejuízo, como é o empregador que vai ter lucro ou prejuízo, a depender do que acontecer, também é dado a ele o direito de dirigir e controlar a produção. Então, o empregador, ele vai determinar qual é o horário do trabalho, como o empregado vai fazer esse trabalho, se o empregado tem que usar uniforme ou se ele não tem que usar uniforme. Tudo isso é determinado pelo empregador, porque é o empregador que faz essa organização e gestão da atividade empresarial. Então, como é o empregador que assume os riscos, ele também tem esse poder, que é o que a gente chama hoje de poder diretivo. É o poder de dirigir, inclusive um poder disciplinar. Ele pode aplicar penalidade ao empregado, ele pode dar advertência, ele pode dar suspensão, ele pode dar até uma justa causa. Então, a gente precisa lembrar que essa subordinação, ela é uma característica que tem que estar presente para que eu consiga verificar se há ou não uma relação de emprego. Beleza? Volta aqui para a tela comigo. Coloquei para vocês aqui a palavrinha sujeição, tá? Dei aqui alguns exemplos, controle de jornada, de produção. Então, essa subordinação é exatamente essa sujeição ao poder do empregador. Ela limita a autonomia da vontade, de fato vai limitar. E aqui eu acho a chave, uma dica para você lembrar de subordinação é o contrário de autonomia. Enquanto o autônomo ele presta serviços com autonomia, o empregado ele presta serviços de forma subordinada. Beleza? Próximo requisito, aqui antes, de entrar no próximo requisito, só lembrar que há uma assimetria dentro do direito do trabalho.
Quando a gente vai falar do histórico do direito do trabalho, pessoal, a necessidade do direito do trabalho como ramo jurídico específico foi justamente porque a gente estava vendo, principalmente ali na Revolução Industrial, século XIX, né, final do século XVIII, a gente já começava a perceber isso. Você percebia que principalmente nas fábricas em que você teve um êxodo rural muito grande, esses trabalhadores, eles precisavam trabalhar para sobreviver e você tinha uma oferta de mão de obra muito grande. Então não tinha como você permitir que esses trabalhadores negociassem de igual para igual com o empregador. Hoje já é difícil. Imagina 300 a 3 séculos atrás a dificuldade que era você negociar de igual para igual, que era a regra que prevalecia para o direito privado, a liberdade de contratação. Então o direito do trabalho ele surge porque a gente não está diante de uma relação entre iguais, a gente está diante de uma relação de alguém que precisa trabalhar para sobreviver e um empregador que tem ali empregos para oferecer e uma grande oferta de mão de obra. Então a gente tem que, de uma certa maneira, proteger o trabalhador, porque às vezes, para não perder o emprego, ele concordaria em abrir mão de férias. Às vezes é melhor um emprego sem férias do que ficar ali desempregado. Então, para evitar a exploração, evitar que direitos fundamentais sejam negligenciados, a gente limita a autonomia da vontade do empregado e do próprio empregador para trazer regras mínimas para a relação trabalhista para tentar equilibrá-la. Então, você sempre vai lembrar que quando a gente está falando de direito do trabalho individual, de direito individual do trabalho, a gente tem um último tópico que é o direito coletivo. Aí lá a gente está falando de entes coletivos, não tem essa assimetria, mas quando a gente está falando aqui de direito individual do trabalho, a gente tem uma assimetria, essa relação ela não é equilibrada, ok? Vem para a tela comigo, tá? Conceitos ultrapassados, dependência econômica e dependência técnica, eram conceitos que no início do direito do trabalho, e aí vocês podem estar com uma doutrina que cite a dependência técnica, a dependência econômica, mas são conceitos ultrapassados, porque, por exemplo, um médico em relação ao dono do hospital, ele não tem dependência técnica. O médico é quem vai decidir tecnicamente o que vai fazer. Um advogado, ele pode ser empregado de uma grande empresa, mas a parte técnica é ele quem decide. Ele tem independência técnica, tá? Mas ele é subordinado juridicamente, mas ele não teria uma dependência técnica. Dependência econômica também já está ultrapassado, porque muitas pessoas têm outras fontes de renda além ali do emprego exclusivamente. Então, a dependência econômica também é um conceito ultrapassado. Aqui eu trago para vocês algumas diferenças que a doutrina faz entre subordinação clássica, objetiva e estrutural. A gente tem aqui como prevalência hoje a subordinação estrutural, também muito trabalhada pelo professor Godinho, tá? Marilson Godinho Delgado, hoje eu considero o melhor doutrinador de direito do trabalho. E aí só vamos trabalhar um pouquinho esse conceito de subordinação estrutural. Depois vocês deem uma lida aqui, tá? O nosso material, pessoal, a ideia é que ele complemente. Então, depois dei uma lida, eu coloquei o conceito para vocês. Mas a subordinação estrutural é essa inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de serviços, independentemente de receber ou não ordens diretas, mas acolhendo estruturalmente a dinâmica ali da relação empresarial, de organização e funcionamento, tá? Mas isso na sua prova provavelmente vai cair só subordinação, pode ficar tranquilo. Tô trazendo aqui para vocês o 75B, que trouxe que veio aí com a reforma trabalhista, trazendo essa figura do teletrabalhador, tá? Pessoal, vamos fazer aqui um parênteses, a gente vai falar um pouquinho do teletrabalho nos próximos blocos, mas só para a gente entender que figura de teletrabalhador, do teletrabalhador é essa que foi inserida pela reforma trabalhista. Primeira observação importante, a gente já tinha teletrabalho antes mesmo da reforma. Teletrabalho era uma figura amplamente aceita, porque a gente já tinha o artigo 6º, que foi mantido com a reforma trabalhista, que vai dizer o seguinte: o artigo 6º vai falar que independe para a caracterização da relação de emprego se essa prestação de serviço ela é prestada dentro ou fora das dependências do empregador. Então, se tiver presente os requisitos da relação de emprego, não interessa onde o serviço é prestado, é emprego. E aí, para tentar regulamentar essa prestação de serviço, a reforma trabalhista trouxe a figura do teletrabalhador, que vai dizer o seguinte:
Teletrabalhador é aquele que presta serviços fora das dependências do empregador de forma preponderante, mas utilizando meios telemáticos de comunicação e informação. Então, ele está ligado, ele está trabalhando diretamente com esses meios telemáticos e de informação, e aí ele pode prestar o serviço em qualquer local. Só estou trazendo aqui a figura do teletrabalho para você lembrar que ele é empregado. O trabalhador intermitente também, que é uma figura que foi inserida pela reforma trabalhista, é empregado. Então, não é porque essas figuras são um pouquinho diferentes que não estariam inseridas aqui dentro da subordinação, porque eles são subordinados de toda forma. Vamos aqui voltar, vamos para o próximo aí, tá? Trouxe aqui para vocês o artigo 6º, tá? O trabalhador autônomo, ele é caracterizado pela ausência de subordinação, tá? Só para vocês lembrarem que basicamente o trabalhador autônomo é quem não tem subordinação. O 442B da reforma trabalhista, que inclusive está sendo bastante criticado também, tem várias críticas a esse artigo, mas a gente precisa conhecer a letra da lei. Ele fala assim: a contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no artigo 3º da Consolidação. O que esse artigo está falando? Não tem os requisitos da relação de emprego, não é empregado, é autônomo, ok? E aí a gente vai parar aqui, a gente encerra esse bloco aqui para voltar no próximo bloco falando do próximo requisito que a gente vai estudar, que é a não eventualidade. Então nós já vimos a pessoalidade e a subordinação, dois requisitos importantíssimos para a caracterização da relação de emprego. A gente volta já já falando da não eventualidade, da onerosidade. Até já!